Há uma pergunta que nós fizemos domingo passado e que merece uma resposta. Hoje nós tivemos uma notícia, querido, muito triste mesmo, e que a gente estava conversando agora pela manhã, de um jovem que nós conhecemos aqui do Laranjal, de muitos anos. Alguns aqui o conheciam, né? Não conhecem, ou conheciam, agora não conhecem mais, né? Porque ele partiu. E eu lembro, algum tempo atrás, eu não sei se foi Delmo, foi junto com o Leandro, nós fomos à casa desse jovem, e ali nós fizemos um momento de ato profético, orando na casa dele, e ele lutava há muitos anos, né, com a questão da dependência química, muito tempo, muitos anos mesmo, e fizemos orações, atos proféticos, enfim. Não foi falta de avisos, de ajuda, de conselhos, de oração, de palavra. Não foi falta disso, não foi falta da família, de falar, nada disso. E aí hoje pela manhã recebemos a notícia que ele faleceu, fruto justamente, como consequência do uso de tudo isso, né? E ficamos pensando, queridos, sabe qual foi a última vez que ele veio aqui assistir um culto? Ele já não vinha aqui há muito tempo, né? Né, Fernando? Há muito tempo. Ele veio justamente naquele domingo, aquele domingo especial que eu peguei a palavra, que eu não lembro o que aconteceu, com sinceridade, não lembro o que eu falei, não lembro, nem quero ouvir, né? Aí, ele veio justamente naquele domingo. Justamente naquele domingo ele estava aqui, ouvindo aquela palavra. Tem coisas que parecem assim, é para mim não, é para todo mundo mesmo, para mim e para você. E às vezes para a pessoa que está ali ouvindo. Interessante isso, queridos, que era Deus chamando assim como se fosse, estou te avisando pela última vez, porque eu estou te dando uma última chance para você tomar uma decisão na sua vida e mudar a sua história. E às vezes Deus pega, já viu quando o pai tem que pegar um chinelinho light, né? Não precisa ser havaiana, uma coisa tranquila, mas que a Bíblia fala que importante, que acontece, você tem que usar vara, né? Não é para espancar seu filho, que isso não vai funcionar, mas existem algumas recomendações bíblicas a respeito disso, e que Deus, a Bíblia fala que Ele disciplina seus filhos, né? Ele faz isso para quê? Para poder nos corrigir, igual nós fazemos com nossos filhos, Ele faz também com a gente, né? Todo dia Ele faz isso com a gente, Ele te disciplina, a mim também. E naquele dia Deus estava disciplinando aquele jovem, de maneira clara, não só a gente não, queridos. E a gente pensa que era só para a gente, mas ele estava sendo disciplinado. Mas aconteceu uma coisa, ele não ouviu a disciplina de Deus. E a gente fica perguntando, nós nos perguntamos semana passada, quem você é para Deus, afinal de contas, filhão? Quem você é para Deus? A gente pensa que nós somos pessoas rejeitadas, somos pessoas abandonadas, somos pessoas não queridas pelos outros, somos pessoas que ninguém quer saber da gente, mas a Bíblia fala, e eu falei semana passada, no Salmo 127, verso 3, herança do Senhor são os filhos, então nós nascemos como? Lembra que eu falei? Já nascemos herança de quem? Do Senhor. Nós já somos herança de Deus. Diga, eu sou uma herança de Deus. Não, meu irmão, você tomou café hoje? Você está muito desanimado, meu irmão. Você tomou café? Tomou? Tomou chocolate? Não, café mesmo. Igual o pastor Sandro, parece que está tomando Coca-Cola, café, né? Então vamos lá, diga assim, eu sou herança do Senhor. Amém, dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Então ele nos ensina sobre isso, ele fala, você nasceu como minha herança, independente de quem é seu pai, independente de quem é sua mãe, independente da situação que você nasceu, das circunstâncias que você tenha nascido, independente disso, todo ser que é gerado, todo ser que nasce, onde está nascendo uma criança agora, é uma herança de Deus que está nascendo. Então nós somos herança do Senhor, e Ele nos vê como um pai amoroso vê seu filho. Eu falei aqui que Deus, Ele não se surpreende. Quando Delmo foi nascer, e estava lá, Dona Elza, né, Terezinha, Rig, acertei Rig, né? E aí quando foi nascer, Deus falou assim, ele nasceu, olha como que ele é,
careca, do mesmo jeito que está hoje, né? Lindo. E a Bíblia diz, obra maravilhosa, a Bíblia fala. Deus não se surpreende com o nosso nascimento. Por que Ele não se surpreende? Vamos lá, quem sabe? Porque Ele já nos conhece muito antes de nascer. Então, para Deus, você não é surpresa nesse mundo. Você não é uma surpresa. Puxa vida, ela veio. Puxa vida, ele veio. Não, você não é surpresa. Você já é uma herança. Antes mesmo de você nascer. Aleluia. Nós fomos criados então, somos herança, nascemos por um propósito, Deus estabeleceu. Então o que você não é para Deus? Você não é um erro, diga eu não sou um erro. Eu não sei quem aqui já ouviu, presta atenção, você que está aí atrás, presta atenção, um minutinho só da sua atenção. Talvez você, quando tenha nascido, alguém falou assim, você é um erro. Você sabe que tem pai aqui, que já falou isso para filho? Você é um erro. Eu vacilei naquele dia. Foi um erro da minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não é um erro. Você nasceu perfeito. Você nasceu um rapaz e você nasceu uma moça. Você nasceu um homem e você nasceu uma mulher. Se alguma coisa tentou desviar sua atenção para outras coisas, isso foi do diabo, porque você nasceu um homem e você nasceu uma mulher. Você é obra-prima da criação de Deus. Você é uma obra-prima da criação de Deus. Você é uma obra maravilhosa. O corpo que você tem foi Deus que fez você nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, Ele que formou todas as coisas, Ele fez todas as coisas, e a Bíblia diz que tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é bom. Você é uma coisa muito boa, você não é um erro, aleluia! Você não é um erro, você não é um acidente, você não é inútil, você é muito útil, querido, querida. Sabe que o diabo está tentando desviar você do propósito de Deus para a sua vida. Deus fez você perfeita. Deus fez você uma jovem perfeita. Deus fez você um jovem perfeito. Deus fez você uma pessoa que Ele quer usar poderosamente. E talvez uma série de coisas que foram entrando na sua vida e você foi sentindo-se amargurado, triste, cabisbaixo, deixando-se de lado por muitas coisas que o inimigo tentou, pessoas que você amava começaram a deixar você de lado, e aí você começou a se sentir inútil. Sabe o que você fez? Sabe o que você fez? Você foi procurar outras coisas para suprir sua carência. Aí você, como esse jovem, drogas é uma forma de você suprir essa carência. Você vê outra coisa? Preste atenção, querido. Prostituição, imoralidade sexual é outra forma de você tentar suprir sua carência. Trabalho direto, sem parar. Mas trabalho não é bênção? É bênção, mas tem gente que só trabalha para poder esquecer os problemas. E uma série de coisas que aconteceram para quê? Para você tentar ver se alguém te valoriza. Para você tentar ver se alguém olha para você. E aí você vai em busca de bens, de riquezas, alguma coisa que alguém possa dar a você atenção, devida atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você, para Deus não interessa, Ele te ama do mesmo jeito. Da mesma forma, você não é uma inútil, você não é um rejeitado ou uma rejeitada. Mas há uma segunda pergunta, eu quero encerrar hoje com duas perguntas apenas. Eu quero responder a você hoje, porque muitos de nós já sabemos as respostas dessas perguntas, mas talvez alguém aqui não saiba ainda. Bom, você já sabe o que você é para Deus, mas há um problema que aconteceu. Eu já nasci herança, eu sou uma obra maravilhosa de Deus, já nasci com um propósito, eu não sou inútil para Deus, não sou rejeitado por Deus, não sou abandonado por Deus, mas por que eu me tornei alguma coisa desse tipo? O que eu me tornei, então, apesar de saber que a Bíblia diz que eu sou herança do Senhor? Houve um grave problema. Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito o quê? Romanos 3, 23, coloca o texto aí, os textos que eu vou pedir, por favor.
Vamos lá? Romanos 3, 23, na NVI, está assim, olha só. Pois todos fizeram o quê? Todos fizeram o quê? Quem que pecou? Quem pecou? Ei! Eu, você, todos. Eu, você, Papa, Maria, José, Pedro, Tiago, João, apóstolo Walter, pastor Jorge, Gabriel, Milena, todos pecaram. E aí o que aconteceu? E são o quê? O que é destituído, querido? Separados. Então nós somos o quê? Separados. Deus está lá. Então todos nós pecamos. E fomos então separados de quê? Da glória. O que é a glória de Deus? A presença de Deus. Então nós fomos separados de quê? Da presença, ok? Por que nós somos separados da presença? Porque Deus é o quê? Santo em sua plenitude. Sendo Ele santo em sua plenitude, Ele não pode ter relacionamento com o... Você está aí, meu irmão? Amém? Então Deus, Ele não pode ter relacionamento com quem vive no pecado, porque Ele é puramente santo. Então Ele tinha que fazer uma forma para corrigir isso. Então existe um problema. Nós fomos separados de Deus. A primeira consequência do pecado na vida do ser humano foi justamente essa separação. O que a Bíblia chama de condenação eterna e também chama de morte eterna. Morte é uma palavra que significa, na Bíblia, separação. Então, quando nós pecamos, todos nós pecamos e fomos separados, ou seja, nós morremos para Deus. Ou seja, morremos em nosso relacionamento com Deus. Essa foi a primeira consequência. Mas houveram outras consequências. A segunda consequência foi um coração carregado de cobiça. Quando nós nos separamos de Deus, a cobiça começou a dominar o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9, olha só o que diz esse texto da palavra. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Aí ele vai perguntar assim nesse texto, pode colocar o texto aí, tá? Que eu vou repetir. 17:9, Jeremias 17:9. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha só, o coração é mais o quê? Enganoso que qualquer outra coisa. Aí tem gente que fala assim, eu faço o que está no meu coração. O coração é mais o quê? Enganoso. Eu faço aquilo que está no meu coração. Meu coração é que manda. Se o meu coração mandar, eu faço. Cuidado que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E um coração doente, ele pode ser incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É daí que vem todos os comportamentos e ações do homem para com tudo e todos que estão ao seu redor. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Olha só o que nós nos tornamos. Nós temos uma promessa, somos uma herança de Deus. Somos um propósito de Deus nessa terra. Somos uma bênção de Deus nessa terra. Mas olha só o que o pecado fez com a gente, querido. Olha como que o pecado desvirtuou tudo. Nós pecamos. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria o quê? Cobiça. O que é cobiça, meu irmão? Desejo ardente, é a concupiscência, é o desejo da alma, aquele desejo que queima dentro de você. Então todo mundo aqui tem cobiça? Sim ou não? Pode falar, crente. Sim, sim, fico com medo não. Meu Deus, eu estou em pecado, Jesus. Aleluia. Ô Senhor, todo mundo aqui sofre de cobiça. Porque a Bíblia está dizendo que cada um é tentado pela própria cobiça. A cobiça é o resultado da consequência do nosso pecado. Então nós somos tentados por essa cobiça. Agora ele vai dizer, sendo por essa cobiça o quê? Arrastado e seduzido. Olha o caminho, versículo 15. Então, essa cobiça, depois de você dominado por ela,
arrastado por ela, a cobiça, tendo engravidado. Bom, para se engravidar, é necessário 2 seres. Sim ou não? Porque não é do Espírito Santo que ser gerado não, né? 2 seres. Então, você é tentado pela sua própria cobiça, ok? E existe uma outra figura. Qual é a outra figura? Satanás, o diabo, o tentador. Sabendo que você é tentado pela sua própria cobiça, o que ele faz? Ele pega alguns elementos onde você está sendo tentado pela sua própria cobiça e vai trabalhar esses elementos com você, na sua mente, no seu coração, para que você seja o quê? Seduzido. O que fala no texto anterior, versículo 14? Arrastado e seduzido. Então você está sendo tentado por sua própria cobiça, e aí ele vai trabalhar com os elementos que tem para poder arrastar. Porque quando isso se unir, o que vai acontecer? Você vai engravidar. É o único homem que pode engravidar. Você vai engravidar. E quando você engravidar, você vai dar à luz o pecado, porque nasce rapidinho. E o pecado, quando ele é consumado, o que ele gera? A morte. E o que morte é? Separação. Então você já está separado. Você já está morto. Você está longe de Deus. Você se afastou de Deus. Então você vive como morto, espiritualmente falando. Olha só, queridos. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos, por natureza, pecadores. Vou repetir. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós já somos por natureza. Nós pecamos porque somos, por natureza, infelizmente, pecadores. Olha Isaías 64:6. Isaías 64:6. Você gosta de Bíblia, não gosta? Crente que não gosta de Bíblia, meu irmão, pede para subir. Não vai conseguir, né? Claro. 64:6. Isaías 64:6. Abre sua Bíblia aí e fazer um exercício, que não espera a TV, não. Você vai até encontrar alguma coisa na Bíblia que você há muito tempo não achou. Quem sabe, né? Achei aquela nota de 100. Isaías 64:6. Olha só o que ele diz. Somos como o impuro. Aí ele vai dizer, quem? Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Oh, Jesus! Olha só que interessante, esse texto, ele está nos ensinando que até as nossas melhores obras, as melhores coisas que fazemos são como trapos imundos. Por quê? Porque essas melhores obras que nós fazemos, elas já vêm de corações comprometidos com a nossa própria glória. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, nós seres humanos pecadores, por que nós precisamos de Deus? Porque a maioria das ações que nós realizamos, mesmo sendo boas, tem uma pitada da nossa glória. De alguma forma, alguém quer aparecer. De algum jeito, ele quer mostrar para os outros que ele faz alguma coisa boa. De alguma maneira, ele quer dizer, eu sou caridoso, eu sou amoroso, eu sou crente, eu sou cristão. De alguma forma, ele quer fazer isso. Então, ele está dizendo, por mais que eu faça, por mais que eu me comprometa, eu ainda tenho minhas ações como trapos imundos. Porque eu ainda quero revelar alguma coisa para os outros. Eu quero mostrar alguma coisa que eu sei fazer. Olha que coisa triste. A Bíblia não ensina que somos tão ruins quanto poderíamos ser. Vou explicar isso. Mas quer dizer, olha só que interessante essa frase, que não há aspectos em nossas vidas,
em nosso pensar, desejar ou proceder que não estejam maculados pelo pecado. Alguém vai dizer assim: mas eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém, eu sou gente boa, eu ajudo as pessoas, eu dou esmola, eu dou comida, eu não faço mal a ninguém. A Bíblia está dizendo que você pode, de repente, pecar ou não pecar. A Bíblia não está dizendo isso. Em alguns momentos você vai fazer coisa boa, em outros momentos você vai fazer coisa ruim. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que em tudo que fazemos na vida, em todos os aspectos da nossa vida, em nosso pensar, em nosso desejar, em nosso proceder, em tudo tem a mácula do pecado. Tem a mancha do pecado. Você está entendendo isso, querido? Jovem, você está entendendo isso? Porque se o jovem não estiver entendendo, o adolescente está entendendo isso? Tem a mácula, a mancha do pecado. Eu posso fazer uma coisa boa, mas provavelmente eu vou fazer por egoísmo. Eu posso tentar fazer alguma coisa boa até de meu coração, mas às vezes escapole aquela vontade de, eu fiz, né? Até por dentro você não fala para ninguém não, mas caramba, eu fiz. Vaidade. Um orgulhozinho santo, né? Aquele orgulho santo, né? Eu já ouvi gente falar assim: poxa, mas a minha célula, já vi líder falar isso há uns tempos atrás. Aqui não acontece não, só em Marte. Mas a minha célula, pô pastor, estou arrebentando com a minha célula. Está arrebentando meu irmão, desse jeito, vai arrebentar com tudo, né? Porque a minha célula, porque o meu discípulo, porque a minha igreja, né? Tudo tem uma maculazinha, pastor Marcos, sabe? Tem uma coisinha ali, porque a gente luta para fazer o certo, mas é por isso, querido, que nós nos tornamos pecadores. É aí que nós temos que entrar, parar e pensar o seguinte: quando a Bíblia diz que todos pecaram, é porque todos pecaram mesmo. E todos estão separados da glória de Deus. Então nós precisamos de uma solução. Nós precisamos resolver esse problema. Nós precisamos ter uma solução. Agora, além da consequência da cobiça, existe uma outra consequência. São os atos distintos dos princípios de Deus, haja visto que estamos distantes deles. Ou seja, a gente começar a viver totalmente longe de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Segunda Timóteo 3, a gente vai ler vários versículos. Agora acompanha comigo, se puder na TV agora, para você ver comigo o que está escrito aí. Eu vou citar algumas coisas aqui, vê se tem a ver com você em algum momento da sua vida, ok? Veja se tem a ver com você. Não julgue o outro, julgue você mesmo, tá bom? Eu vou julgar a mim, você julga você. Saiba disso. Nos últimos dias, olha só o texto aí, me ajuda aí. Sobrevirão tempos o quê? Terríveis. Eu não vou fazer a interpretação aqui do texto, porque não dá tempo, que tem no grego, já dei essa aula lá no TL. Quem quiser aprender sobre esse texto, só ir para o TL, tem um ensino do grego em relação a isso aí. Os homens serão o quê? Então, primeira coisa, egoísta. Quem é egoísta? É amante de si mesmo. É amante de si mesmo, só se preocupa consigo. Em alguma vez na vida você já preocupou só com você? Já. Então nós já pecamos. Alguma vez na vida. E alguma vez na vida nós pecamos. Porque tem gente achando que nunca pecou. Que nunca pecou, não, tá? Eu não peco, não. Eu já ouvi isso, irmãos. Só Jesus. Vamos lá. Os homens serão egoístas, os homens serão o quê? Avarentos. O que é avarento, meu irmão? Só mão de vaca? É meio que ganancioso, né? Presunçosos, arrogantes, blasfemos. Blasfêmia é uma característica do diabo. Blasfêmia, blasfemar, desobedientes aos pais. Ops, ei. Você já desobedeceu seu pai e sua mãe alguma vez? Alguém que já fez isso? Levanta a mão. Teve gente que nunca fez.
Ah, Jesus, como eu queria te conhecer. Oh, Jesus, vem cá, Jesus, quero te dar um abraço. Pois é, precisa de nada. Todo mundo aqui já deve... Então já pecamos. Oh, todos pecaram. E você sabe o que está dizendo aqui? Que nos últimos dias, isso aqui é a quebra da autoridade. Filhos que não obedecem mesmo seus pais, nenhuma autoridade. Nos últimos dias vai ser desse jeito aqui. E a gente acha que já chegou, não chegou ainda não, vai ficar pior. Que isso, pastor? Está escrito, não sou eu que estou falando. Por isso você ensina teu filho no caminho que deve andar. Depois ele que vai escolher. Olha só o pior, ingratos. Você já foi ingrato com alguém? Não estou falando de você lembrar de alguém que foi ingrato com você, não. Você já foi ingrato com alguém? Eu não, que isso? Ué, você desobedeceu seu pai e sua mãe, você foi ingrato com quem então? Ímpios, não creem em nada, absolutamente nada. Vamos lá, versículo 3, rapidinho. Sem amor por quê? Pela família, não tem amor nenhum pela família. Irreconciliáveis. Preste atenção, meu irmão, essa é palavra. Olha os últimos dias. Não tem jeito, não se reconcilia, não abre o coração, coração de pedra. Com ele eu não trato, com ela não trato, não tem jeito, não perdoo e acabou. É irreconciliável. Vamos lá. Caluniadores. Característica do diabo também. Caluniador, porque é uma palavra que a tradução de diabo é calúnia, caluniador. Sem domínio próprio. Epa, agora pegou todo mundo aqui. Alguma vez você já ficou sem domínio próprio? Essa semana eu já. Já ficou sem domínio próprio alguma vez na sua vida? Nós pecamos, irmãos. Cruéis. Ah, cruel não, pastor, cruel não. Será, irmão? Inimigos do bem. Vamos lá, verso 4. Traidores. Eita, Jeová. Aí alguém falou assim, eu nunca adulterei na minha vida. Glória a Deus, irmão, graças a Deus você não consumou o pecado. Você já pensou? Já, então Jesus falou que você já adulterou. Você é um traidor, uma traidora. Porque foi Jesus que disse isso. Todos pecaram. Não fui eu que disse, é Jesus que está falando lá no Sermão do Monte. Precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Hoje eu conversava com isso até com o Fernando, e a gente falava assim, irmão, tem crente, você está ouvindo aí, vai ouvir agora também, que eu já estou mais esquentando a cabeça com esse negócio não. Agora já está na internet mesmo, pois é, e aí, lá vai, irmãos, estou pensando para não errar, e aí, o sujeito, ou a sujeita, tem um casamento, tem uma família, aí vai se engraçar lá na rua, aí se engraça ali, se engraça lá, depois vai para o nosso gabinete. Pastor, minha vida está uma desgraça. Irmão, todo mundo está sujeito a errar. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu estou sujeito e você está sujeito a errar. Mas tem crente que é sem vergonha, irmão. Tem crente que é sem vergonha. Você está ouvindo aí, você é sem vergonha, meu irmão. Tem crente que é sem vergonha. A gente está rindo, mas a coisa é séria, irmãos. Tem crente que é sem vergonha. Me perdoe. Me perdoe não, é isso mesmo. Você errar e eu errar, estou sujeito. E me ajude quando eu errar, querido. Porque eu ajudo você. Agora, aquele que continua a mesma coisa, como se nada tivesse acontecendo,
não vai para o céu, meu irmão. Não pode ir para o céu. Que isso, você é juiz? Não tem como, meu irmão. A Bíblia diz que pelo fruto conhecereis. Eu não posso dizer que vai para o céu ou para o inferno, eu estaria pecando que eu sou juiz. Mas a Bíblia fala que contra os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E aí tem gente que tem prazer, querido, ele não consegue ser amigo de Deus. Aí ele vem para o culto, falávamos isso aí, até com outra pessoa, e vem para o culto, assiste o culto, agora estou firme, apareceu uma namorada, acabou, meu irmão. Apareceu um garoto, acabou, meu irmão. Aí é mais amante dos prazeres do que de Deus, do que amigo de Deus. Essa é a geração dos últimos dias. E pasme, tem igreja aceitando isso de qualquer maneira. Tem gente pregando no púlpito, tem gente liderando célula, tem gente ministrando louvor. Não estou falando aqui não, é só em Marte, tá, querido? E qualquer outra igreja ao redor da terra. Tem gente aceitando isso é pecado, e a igreja está em pecado e precisa ser corrigida. Em nome de Jesus. Não pode, querido. Tem gente querendo ser amigo de prazer e deixando Deus de lado. E para não perder a ovelha, tem pastor que deixa as coisas acontecer, e deixa fluir, e deixa si mesmo, e não se corrige. Sabe o que vai acontecer? Tragédia. Hoje a gente está sepultando um por causa disso. Casamentos destruídos, filhos destruídos. A gente vai conversar aqui no café pastoral sobre pecados e suas consequências. Porque tem gente achando que não tem consequência de pecado, não. E quem passa a mão na cabeça de quem está em pecado, está tão em pecado quanto o outro. Porque crente tem que falar a verdade. E da forma certa, e exortar seu irmão. Falava com o pastor Jorge essa semana. Meu irmão, você está aqui no ministério. Se alguém chega para você e fala assim, e tal, teve um que foi, um certo dia, lá em Marte, foi falar, na minha casa eu boto gato. E foi falar para um irmão. Para que ele foi falar? Graças a Deus que esse irmão levantou e falou, você então é um ladrão. E seu lugar não é aqui no nosso meio, porque a igreja não é lugar de ladrão. Desse jeito. Eu falei, parabéns, meu irmão, porque é assim que eu quero você junto comigo. Porque o dia eu quero que você me chame a atenção também. Porque nós podemos ficar aceitando essas coisas, querido. Amantes de prazeres do que amigos de Deus. Não tem como. Vamos lá, verso 5. Não, a gente não termina hoje. Olha, para mim isso aqui, querido, é o pior que tem. Varão, você já vai aceitar Jesus, fica tranquilo. Tem aparência de piedade. Aparência de piedade, irmãos. O que é aparência de piedade, Júnior? Prova. O que é aparência, primeiro? Aparência é aquilo que parece, mas não é. É uma aparência. Finge. O que é piedade? Piedade. Pieto, não, como que é? Sei lá o nome que tem aí. Santo, aquela aparência de santidade. Ai, irmãos. Sepulcro caiado. Eu prefiro que você me conheça nervoso. Todo mundo já sabe como que eu sou. Agora há pouco ali, eu estava tratando o telefone ali, 2 ovelhas ouviram. Né, Abílio? Cadê a Abílio? Eu tratando lá no telefone. Eu sou assim. Estava em pecado não, tá, irmão? Fica tranquilo. Estava resolvendo um problema. Mais sério. É isso que eu sou. Eu não estou aqui para ficar fingindo para ninguém alguma coisa que eu não sou. Eu sou assim, pronto. Não estou sendo mal educado com ninguém, estou sendo verdadeiro. Desse jeito. Então tem gente que tem aparência de piedade. Certa vez uma pessoa falar comigo, pastor, Deus me usou lá na igreja. Eu falei, você tem coragem de falar isso para mim? Você está em adultério, foi numa igreja pregar, meu irmão. Pelo amor de Deus. Falei, meu irmão. Você não tem vergonha nessa cara, não? Falei desse jeito. Eu perdi a linha, irmãos. Como que você tem coragem de pegar um microfone, subir num púlpito de uma igreja em adultério e pregar? Calma que você vai aceitar Jesus, calma aí, querido. Porque todos pecaram. É só para mostrar que a gente, assim,
parece que todo mundo vai para a igreja. Tem gente que, poxa, eu quero aceitar Jesus. Caramba, estou melhor que muito crente. Não, você é pecador tanto quanto nós, porque todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Mas ele já vai dar a solução para a gente, para quem quer, porque para quem não quer, vaza. Mas negando o seu poder, olha, aí a Bíblia vem, aí depois diz que o pastor é ruim. O pastor que é mau, irmãos, olha só como o pastor é mau. Olha o que o pastor escreveu na Bíblia. O que escreveu aí, Ligeirinho? Fala para mim, o que está escrito ali, aquela frase ali, última do texto? Não, só o Ligeirinho lá, irmãos. Todo mundo aqui está ligeirinho? É você mesmo, meu filho. Está escrito o que ali? Afaste-se também. Não, pode falar, filhão. É que eu estou treinando ele para ser líder de célula. Viu, Joilson? Ele sabe disso. Afaste-se também destes. Destes quem, irmão? Mas quem que era antes ali? Porque lá tem ímpio, caluniador, você já sabe quem é. É quem tem aparência de piedade e finge. Ele está falando assim, deixa aí. Ele está falando lá, já tem que afastar mesmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta dos escarnecedores. Já está lá, já sabe. Agora esse aqui, ele está falando assim, quem tem jeitinho de santo, gosta de usar terno. Calma, querido, calma. Calma, Bílio. Não estou falando nada disso, não tem nada a ver com terno, brincadeira só, querido. É só porque a gente gosta de botar na forma, né? Tá, pastor Marco, fica tranquilo. A gente também não gosta. O que ele está dizendo ali? Cadê o texto? Cadê? Afaste. O que é afastar, meu irmão? Sai de perto, meu filho. Sai de perto. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Meu Deus, Deus mandou sair fora, mandou. Deus mandou, meu irmão, está aí. Vamos lá, verso 6. São estes que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos, versículo 7. Elas estão sempre aprendendo. Aí está dando mal das mulheres, né? Tem homem também, meu irmão, mesma coisa. Mas não consegue nunca chegar ao conhecimento da verdade. Não vai chegar nunca, né? Versículo 8. Como Jane e Jambres se puseram a Moisés lá no deserto, esses também resistem à verdade. A mente deles é o quê? Depravada e são reprovados na fé. Versículo 9. Não irão... mas não vão mesmo. Porém, como no caso daqueles... a sua insensatez se tornará o quê? O que é evidente? Todo mundo vai saber. O mesmo que te tenta é o mesmo que te expõe. O diabo é o que te tenta. Quando você cai, ele conta para todo mundo. É assim que acontece. Aí fica a gente, como é que as pessoas sabem? Ora, o mesmo que te tenta é o mesmo que te expõe. Você acha que o diabo vai fazer o quê? Só vai te tentar deixar você cair e não vai fazer mais nada? Não, ele agora vai te envergonhar. Ele vai fazer tudo evidente. O triste é crente que perdeu a vergonha. Eu sou do tempo, querido. Não sei se é do seu tempo, Raimundo, deve ser também. Você é mais do que eu um pouquinho. Você lembra de sessão de igreja? Triste, né? Não tem mais isso. Das comissões. E a gente morria de vergonha, irmãos. Não era batista, mas você passou por lá. Perto. Mas a Igreja Batista para mim foi uma bênção na minha vida. E é até hoje. E a gente passava por aquilo porque sentia vergonha, querido. Na correção. Hoje, se você falar, dá problema. Mas a Bíblia diz que não precisa, fica tranquilo. A Bíblia já vai cumprir sua palavra. Não ficará nada escondido. Não ficará absolutamente nada. Eu sempre digo, é melhor a gente confessar logo do que esperar o diabo expor. Confessa logo.
a Deus, corrige com Deus, amém, e vamos seguir nossa vida. Deus nos perdoa e apaga as nossas transgressões. Agora, se a gente continuar naquilo, Deus vai permitir o diabo expor tudinho. E aí eu não sei o que pode acontecer. E aí que a gente vai trabalhar a questão das consequências. O que eu me tornei? Olha só, a gente começou a ver aqui que eu e você pecamos em algum momento da vida. Todos pecamos. Aí eu quero responder a última pergunta para a gente ir embora. Mas o que Deus deseja para mim novamente? Vamos encerrar agora? O que Deus deseja para você, filhão? O que Deus deseja para você e para mim? Primeiro, vou ler o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Aleluia! O que Deus deseja para nós? Glória a Deus, pode aplaudir Jesus. O que Ele deseja para nós? Vida eterna. Por esse motivo Ele deu seu único Filho, a fim de que todo aquele que nele crê não morra. Perecer é morrer, ou seja, nós estamos mortos, sim ou não? Por causa dos nossos pecados, todos foram separados, mas Ele disse, mas eu estou dando meu Filho, para que o mundo creia, para que não morra. Ei, para de conversar atrás, queridão, está atrapalhando. Para que o mundo creia e não morra. Não morra. Não morra. Aleluia. Aleluia. Ele providenciou isso. Sabe o que mais Ele deseja para nós? Sabe o que mais? Ele deseja a salvação. Salvação de quê? Dessa separação eterna. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. Não é mérito seu, não é mérito meu. O pastor, é a oração mais forte, a palavra mais forte, isso é mais forte, não tem nada disso, querido. Dom de Deus, a graça é um dom de Deus. Eu não mereço, você não merece, Papa não merece, Maria não merecia, José não merecia, Pedro não merecia, ninguém merecia, pastora Sueli não merece, ninguém merece. Quem merece? Ninguém. Mas foi a graça de Deus, um dom imerecido, aleluia. Muita gente chega na igreja agora e fala assim, Deus, salva minha família. Deus, se a gente pedir aqui para orar, vamos orar, salva minhas finanças, salva meu trabalho, salva minhas emoções. Mas Deus, antes de tudo, Ele quer salvar a sua alma da condenação eterna. Essa é a primária salvação, salvar a mim e a você do pecado que nos afastou da presença dEle. Ele agora quer trazer você de volta. Para quê? Para você ser amigo dEle. Sabe por quê? Que Ele quer nos formar novamente. Ele quer nos dar uma paternidade. Uma paternidade. Nós não somos somente criaturas. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Aleluia. Tem mais alguém aí comigo em nome de Jesus? O que você é? O que você é, meu irmão? Por que você é filho de Deus? Por quê? Porque você creu no nome de Jesus, no poder do sacrifício de Jesus. Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Ele quer te dar uma paternidade, Ele quer te dar uma filiação. Talvez a sua paternidade física, a tua paternidade nessa terra foi destruída. Você não tem relacionamento com seu pai, você não tem relacionamento com sua mãe te despreza, te desprezou, te rejeitou. Ele está te dando uma nova paternidade. Ele é o teu pai eterno. E é isso que Ele quer te dar. E o mais que Ele quer te dar, Ele quer te tornar seu amigo. Seu amigo. João 15, 14, 15. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês.
Você quer ser um amigo de Deus? Não, acho que não. Eu quero, meu irmão. Ele quer ser seu amigo. O que mais ele quer novamente fazer com você? Ele quer te proteger. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. O maligno não o atinge. Deus quer te proteger. E por último, 1 Pedro 2, coloca o texto aí por gentileza. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. O que Deus quer te tornar novamente, querido? Nós pecamos e Ele quer fazer isso com todos nós. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, olha só, querido, para pensar. Você que se sentiu inútil, você que se sentiu desprezado, tem gente aqui que se sentia assim, eu me sentia assim. Mesmo criado dentro de uma igreja. Outros se sentiram assim já. Não é, Carlinhos? Mas sabe o que a Bíblia diz que você é, Carlinhos? Lê comigo aí, ó. Vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio o quê? Você é realeza, meu irmão. Você é realeza. Você é nação o quê? Santa. O que é santa? Separada. Você é povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós estávamos aonde? Nas trevas. E agora? Na luz. Não é uma luz qualquer, é uma maravilhosa luz. Aleluia. Versículo 10. Antes, vocês nem sequer eram povo, estava uma bagunça, uma baderna, não tinha nada. Agora vocês são povo, vocês são igreja, povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, aquele coração de compaixão, mas agora nós recebemos misericórdia. Quando eu estou em Cristo, querido, eu me torno eleito, escolhido, revestido de autoridade, eu tenho um sacerdócio, eu sou um cristão que tenho acesso direto a Deus, eu não preciso fazer nenhum sacrifício externo, eu não preciso subir uma escada de joelho, eu não preciso cortar a cabeça de um animal e derramar um sangue na esquina, eu não preciso colocar uma pipoca na esquina, eu não preciso fazer isso, por quê? Porque eu tenho Jesus, então eu vou direto ao Pai, está aberto o céu para mim, por meio de Jesus. Eu estou unido a uma igreja, eu faço parte de um povo. Se eu for lá no Japão agora e sentar com meu irmão em Cristo, ele vai dizer aleluia, eu vou dizer aleluia com ele. Ele vai cantar a canção na língua dele, eu vou cantar na minha, e nós vamos louvar ao Senhor. Eu tenho uma multidão associada a mim. Eu tenho uma multidão associada a mim. É isso que Cristo faz, unida, sagrada. Nesse texto aparece uma palavra no grego chamado laos. Laos é povo do Senhor, povo que é exclusivo de Deus, povo que foi adquirido por Deus. Nós não conquistamos nada, foi Deus quem nos conquistou. Aleluia! Então eu nasci herança de Deus. Ops, você nasceu herança. Mas aí o pecado me separou de Deus. Olha quanta coisa foi entrando na nossa vida e foi nos separando. Aí Deus fez o quê? Ele deu a sua vida. Ele veio por meio de Jesus. Para quê? Para nos trazer de volta para Ele. E nos proteger, nos tornar amigos, nos tornar filhos, nos tornar salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! E agora nós somos filhos. Continuamos pecadores, mas nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e temos acesso direto ao Pai. Essa é a nossa herança, e ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, diz a sua palavra.
Está escrito, aleluia. É nisso que você crê. Ei, você está na igreja, você está aí às vezes, vem aqui assistir o culto hoje, talvez você esteja assistindo pela internet, você reconhece, eu reconheço, somos pecadores, mas tem um jeito de trazer isso tudo de volta. Deus quer trazer ao nosso estado original. Fica de pé em nome de Jesus, querido. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga assim, eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança. Bata no peito e diga, eu tenho uma herança. Está escrita na palavra, eu sou filho de Deus. Não, só quem crê, meu irmão, se expressa aí, por favor. Você é crente, meu irmão, você é salvo, você é lavado pelo Cordeiro, dá um aplauso a Ele mais forte que você puder. Se expresse diante dEle. Eu tenho uma herança. Meu irmão, vai passar 2019, pode passar 2020, pode passar 2021, a herança continua, eu sou herança do Senhor. Essa semana eu fiz uma coisa meio doida, não sei se você já fez isso. Fechei os meus olhos, estava na sala, tudo desligado, estava sozinho, e pensei assim, Senhor, se o Senhor me chamar agora, nesse momento, como é que vai ser? Eu fiquei pensando. Parei e fiquei pensando. Se fosse agora, infartei. Coisa meio doida, né? Aí qual a primeira imagem que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando assim, como é que vai ser isso, né? Que a gente tem uma expectativa, né, querido? Aí eu não tenho essa dúvida, será que eu vou para o céu? Tenho essa dúvida, eu não tenho, graças a Deus, eu sou salvo por Jesus. Não é pelos meus méritos, é Jesus que me salva. Aí eu só lembrei de uma frase: vinde benditos do meu Pai, possui por herança aquilo que eu construí desde a fundação do mundo, separado para vocês. Eu fiquei pensando nisso, essa frase veio à minha mente. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança aquilo que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Só quem tem herança tem essa certeza. E você, servo de Deus, você não pode ter essa dúvida. Você não pode ter essa dúvida. Sim, todos pecamos, todos falhamos, mas Ele trouxe Jesus a esse mundo. E quando nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e quando nós nos colocamos à disposição dEle, quando nos entregamos a Ele, essa herança volta, ela sela com a presença do Espírito Santo. E mesmo quando em alguns momentos nós pecamos, nós voltamos à sua palavra e nos prostramos e nos arrependemos, Ele nos toma de volta, até o dia que Ele vai nos recolher, porque nós temos uma herança. Aleluia! Não tenho medo, querido. Eu não tenho medo. Por isso eu gosto daquela canção do Fernandinho. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu tenho essa herança em meu coração. Mas quem sabe hoje, alguém aqui precisa hoje selar isso. Foi o texto que nós lemos em Efésios, que quando cremos em Jesus, o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Talvez seja o dia que você hoje vai ser selado para o dia da redenção. Como? Quando você crê em Jesus como seu único e eterno Salvador e Senhor da sua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero fazer uma oração agora, enquanto os instrumentos estão tocando. Pai, em nome de Jesus. Sabe, Deus, hoje não é um domingo qualquer. Eu não considero esse domingo qualquer. Eu considero esse domingo o dia da anunciação dessa herança. Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. Morreu por meus pecados, porque eu sou um pecador. E hoje, Senhor, eu quero dizer a Ti, me arrependo e considero-me uma pessoa incapaz de chegar ao Senhor a não ser por meio de Jesus. Eu não posso por mim mesmo me salvar. Eu não posso por mim mesmo me transformar. Eu não posso por meu próprio esforço me transformar em algo que Tu queres. Porque essa obra
é uma obra que o teu Espírito pode fazer em mim e quer fazer em mim quando eu me entrego de todo o coração, quando eu reconheço que dependo de Ti. E nós nos reunimos aqui como igreja, todos nós, reconhecendo essa nossa fragilidade, reconhecendo essa nossa pequenez, reconhecendo essa nossa carência, e essa herança é tomada de volta, porque somos herança do Senhor. Portanto, Senhor, um dia nós já fizemos isso, mas se alguém hoje aqui, talvez até alguém que está frequentando a igreja aqui há tanto tempo, Senhor, talvez alguém que esteja assistindo no Facebook agora, ou talvez aí agora nessa filmagem, e precisa abrir o coração e salvar a sua vida da condenação eterna em Cristo Jesus, que seja agora, que não fuja esse chamado, que não fuja esse chamado, que não fuja esse chamado, e seja hoje o dia da salvação, o dia de uma nova história, o dia de um novo tempo. Seja agora o dia aceitável do Senhor, em nome do Senhor Jesus.